Paz do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos. Capítulo de número 9. Vamos ouvir o nosso tema da noite, que é o capítulo de número 9. Já vou chamar o nosso convidado nessa noite e vamos ouvir uma palavra em nome de Jesus. Compartilha essa live aí, envia para um amigo. Fala, meu irmão, tá me vendo aí? Boa noite, paz do Senhor, pessoal. Compartilha aí essa live, envia para um amigo. Vamos hoje aprender um pouco sobre o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Esse é o tema da nossa live dessa noite. Paz, meu irmão. Paz do Senhor, meu amado irmão, tudo bem? E aí, tá me vendo? Tô te vendo, agora Ô, sim, glória, varão. aí sim. Ô, glória. Que bênção. Alguns Boa noite, meu empecilhos aí, irmão. mas Deus dá vitória, né, varão? Ô, Como glória. é que tá? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você tá bem, meu irmão? Como tá as coisas Tudo aí? bem, graças a Deus. Aí sim. Vamos começar. Vai Desde já, começar deixa eu te lá. agradecer aí, viu? Agradecer por ter aceitado esse convite logo de prontidão. Aceitou. Obrigado, é uma honra ter você aqui participando desse projeto, desse mês inteiro de lives. E muito obrigado, viu, por ter aceitado. Glória a Deus por isso. Fiquei muito feliz, viu? Amém. Amém, Rafa. Também quero aí agradecer a Deus também pela sua vida, né? De nos ter chamado para participar da live aí, junto com os irmãos que nos ouvem e que nos assistem. Que Deus ele possa abençoar a vida de cada um que está aí. Eu acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração na noite de hoje. E é só gratidão, gratidão a Deus, porque não tem nada melhor, né? A não ser falar da palavra de Jesus Amém. Cristo, né? Glória a Deus. Meu irmão Cleiton, se você quiser se apresentar aí, falar do seu ministério, onde você congrega, e aí depois você já inicia a mensagem. Aí a palavra é com você. Deixa Deus te usar, meu irmão. Prazer, Rafa, primeira vez, né, varão, que nós estamos nos conhecendo aí também. Pela Verdade. indicação, se eu não me engano, do nosso irmão Adílio, que é uma bênção de Deus também, um homem de Deus. Sou aqui do Ministério do Belém, do setor 31, né? Aí me congrego ali, inclusive nós está vindo aí direto de uma semana jovem, né? Meio cansativo, meio corriqueiro, mas Deus ele renova as nossas forças, né? E louvado seja Deus por isso. Quero agradecer aos irmãos que estão aí entrando na live, que vai estar compartilhando conosco na noite de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um. E nós não podemos começar essa live antes sem fazer uma oração. Eu gostaria de fazer uma oração por cada um que já se faz presente aí, amém? Se você puder curvar a sua cabeça onde você está, fechar seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus agora, porque eu acredito que esse projeto aqui não é um projeto que foi feito do acaso. Eu acredito que esse projeto foi Deus que colocou no seu coração. E através desse projeto, muitas almas também podem ser alcançadas,
né? Muitas almas podem ser renovadas através da palavra de Jesus. Então eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos nesta noite, amém? Amém. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite, ó Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por mais uma oportunidade, a qual o Senhor tem nos dado na noite de hoje, Pai. Senhor, nós sentimos a tua graça, Senhor, neste dia, porque nós acordamos por ela, Pai. Porque é a sua graça que nos dá força para caminhar mais uma milha, Senhor. Senhor, e através, Pai querido, desta live, que o Senhor venha falar aos corações que nos ouvem, Senhor. Senhor, quebranta, Senhor querido, os corações na noite de hoje, Pai. Que teu Espírito Santo possa alcançar cada vida, cada lar, cada membro que aqui está presente, Pai. Senhor querido, eu já te apresento esse projeto nas tuas mãos, Senhor. Eu acredito, Pai querido, que esse propósito, que esse projeto vai crescer a cada dia mais, Senhor. Porque tudo, Pai querido, que é ligado na terra é ligado no céu. E eu acredito, Senhor querido, que o instrumento, ó Pai querido, que o Senhor tem colocado como canal de bênção para a vida de muitas pessoas, que é o meu irmão Rafael. Senhor, abençoe a vida dele agora. Senhor, abençoe a casa dele agora, o ministério dele, Senhor. Senhor, a minha oração é esta, que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Amém. e amém. Glória a Deus. Dá continuidade na live, aonde foi nos proposto aqui no Evangelho de Mateus, do capítulo 9, né? Acredito que já passaram tanto homens de Deus aqui, como mulheres de Deus aqui. Confesso que ficou um pouco estreito, depois de eu ver alguns homens pregarem aqui. Eu acredito que Deus falou por cada um de nós, que eu participei de algumas também, vi algumas lives, e tem sido bênção de Deus, assim como foi para a minha vida. Eu acredito que foi para a vida de muitas pessoas que assistiram e que ouviram a palavra de Deus, né? Está aqui a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, né? Mas eu queria falar alguns assuntos em específico que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler a partir do versículo 9, Evangelho de Mateus, do seu capítulo 9, do seu versículo 9 em diante, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E passando Jesus dali, viu assentado na coleteria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois aprendei o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram ter com eles os discípulos de João, dizendo, por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles, mas dias virão de luto, enquanto o noivo está com eles, mas dias virão, em que lhes será tirado ao noivo, então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo em pano novo e roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novo e assim ambos se conversam. Glória a Deus. Aleluia. Deus colocou essa palavra no meu coração na noite de hoje. E quando o irmão me lançou o convite, eu fiquei muito feliz por ter caído simplesmente no Evangelho de Mateus, né? Aonde o texto que nós tomamos por base vai falar de encontros, né? De um encontro de Jesus com um homem. E, na verdade, não tem como ter um encontro com Jesus
e não ter a nossa vida mudada. É verdade. Não ter um encontro com Jesus e ter o nosso comportamento mudado. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele entrando na cidade de Cafarnaum, né? Diz os historiadores que era a cidade de Cafarnaum, tinha um homem assentado na coleteria de impostos. E esse homem era Mateus, conhecido como homem publicano. E isso me chama a atenção, por quê? Porque Mateus, ele é conhecido como publicano, sendo que ele vem de uma descendência judaica. Os seus pais eram judeus, a sua mãe era judia. Porém, Mateus, ele se apostatou da fé para trabalhar, para ficar a serviços dos romanos. Diz a Bíblia que ele está assentado na coleteria de impostos. E o que é uma coleteria de impostos? Era um lugar estratégico colocado pelos romanos, porque todo aquele que entrasse, todo aquele que saísse da cidade, era obrigado a pagar tributo aos romanos. Só que Mateus, ele é judeu, e todo judeu que via Mateus nessa prática, Mateus, ele era olhado com um olhar de desprezo, né? Porque ele se apostatou da sua fé, ele deixou a sua raiz para viver a serviço dos romanos. E ao olhar dos judeus, isso era uma profissão desonrosa, meu irmão. Isso era uma profissão de ser excluído. Todo judeu que via Mateus ali assentado na coleteria cuspia pelo simples fato de Mateus ser judeu e ele ter se apostatado da sua fé, deixado a sua fé. E ele era um homem esquecido diante da sociedade. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele está passando na coleteria de impostos. E eu acho isso aqui lindo. E eu me maravilho com essa passagem, por quê? Porque Jesus, ele não leva em consideração o nosso passado. Jesus, ele não leva em consideração o nosso presente, não é verdade? Porque se Jesus levasse em consideração o meu passado, ou talvez o seu passado, não era para nós estarmos aqui nesta noite. Não era para nós estarmos falando da sua palavra. Era para nós estarmos esquecidos pela sociedade. Só que Jesus, ele não olha na ótica humana. Jesus, ele não olha, meu irmão Rafael, como eu olho. Jesus, ele não olha como você olha. Porque Jesus, ele olha muito mais além do que aquilo que nós podemos olhar. O homem, ele nos julga pelo nosso passado. O homem nos julga pelo nosso presente. Só que só Jesus, ele pode nos olhar no futuro. Só Jesus sabe em quem nós se tornaríamos no futuro. E é por isso que Jesus se apresentou para mim e para você. Talvez o nosso passado e o nosso presente nos condenaríamos. Eu cresci debaixo de maldição. A minha família dizia para mim, meu irmão Rafael, que eu seria preso ou seria morto pela vida que eu levava, pela vida que eu vivia, pela maneira que eu vivia diante da sociedade. Eu não vim de uma realidade fácil. Muitos têm sorte de vir de berço do Evangelho. E eu louvo a Deus por isso. Mas, porém, tem muitos de nós que temos que passar por processos. E eu passei por esses processos. E eu levei uma vida difícil. Porém, eu era rejeitado pela minha família, eu era rejeitado pelo meu pai. Muitas das vezes eu era excluído de casa, eu era excluído da minha família. Mas Jesus, ele decidiu se apresentar para mim. Jesus, ele decidiu se apresentar para você. E quando Jesus, ele decide se apresentar para alguém, a história da pessoa muda. O cativeiro da pessoa muda. Ele muda o destino, ele muda a rota, ele muda o caminho, ele muda a estratégia. E tem alguém que está assistindo essa live na noite de hoje. E talvez a sua realidade seja a mesma realidade de Mateus. As pessoas te olham com um olhar de desprezo. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus, ele vai te apresentar com graça nesta noite. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a estratégia. Ele vai mudar a rota. E tem pessoas que estão olhando para você e estão diminuindo você. Talvez te diminua pelo processo que você está passando ou pela vida que você passava, não é verdade? Tem pessoas que olham para nós e dizem, está chegando agora e já quer pregar, está chegando agora e já quer louvar, mas quem te escolheu
te capacita para servir e Ele colocou você em um propósito, meu irmão. Ele não te chamou por acaso. E aquele que te escolheu, ele é fiel para aperfeiçoar o dom que ele tem derramado sobre a sua vida. Ainda que se levante Tobias e Sabalate, Jesus, ele se responsabiliza, porque ele te escolheu. Ele glória, te aleluia, chamou, ele te vocacionou. E diz a Bíblia que esse homem, ele está sentado na coleteria de impostos. Acredito eu que sem muita esperança, sem muita fé. Esse homem, ele está aqui passando um dos seus piores dias, um dos seus piores momentos. Só que Jesus, ele está passando na coleteria. E esse homem chama a atenção de Jesus. E Jesus, ele olha para ele. E aqui, eu acho isso interessante, porque Jesus, ele vai lançar uma proposta para Mateus. E Jesus, ele não precisa expor o passado de ninguém. Jesus, ele não precisa expor o presente de ninguém. Jesus, ele não expõe o que você está passando naquele momento. Jesus, ele apenas se apresenta para Mateus e diz: Mateus, segue-me. Jesus, ele lançou um desafio para Mateus. E Jesus, ele está lançando o desafio para a vida de pessoas nesta noite. Jesus, ele está dizendo: você está disposto a me seguir? Oh, glória. Ai, Santo de Deus. Aleluia. Jesus, ele vai renovar a sua vida na noite de hoje. Mas ele te lança um desafio para você. Você está disposto a me seguir? Essa foi a proposta para Mateus. Percebe que não foi palavras filosóficas, não foi parábola. Jesus, ele foi direto com Mateus. Jesus, ele foi propício com Mateus. Disse: Mateus, larga isso e me segue hoje. E Mateus, ele aceitou o desafio. Será que você está disposto a aceitar o desafio de Jesus? Será que você está disposto a seguir Jesus, a abandonar isso? Porque Jesus, para seguir Jesus, tem que abandonar as velhas práticas. Tem que abandonar o que você fazia. Se você mentia, agora você não mente mais. Se você roubava, agora você não rouba mais. Se você falava palavrões, você agora não fala mais. Jesus, ele te lança esse desafio na noite de hoje. Será que você está disposto a segui-lo? E diz a Bíblia que quando Mateus, ele ouve o desafio de Jesus, ele larga aquele posto, ele vai para sua casa. E Mateus, diz a Bíblia que ele prepara um banquete. E nesse banquete que Mateus prepara na sua casa, ele chama publicanos e também chama pecadores. Chama os discípulos de Jesus e chama Jesus para se assentar à mesa. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a mesa da comunhão. Aleluia. É a mesa da comunhão. O apóstolo Paulo vai dizer que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado, mas pelo segundo Adão o pecado teve que sair. Aleluia. Jesus, ele restaurou a mesa da comunhão comigo e com você, meu irmão. Jesus, ele restaurou a mesa da comunhão e ele te chama para fazer parte do banquete nesta noite. Ele te chama para fazer parte da mesa nesta noite. Aleluia. E diz a Bíblia que Mateus, ele prepara um banquete. E está todo mundo sentado à volta da mesa. Está publicano, está pecador, está os discípulos de Jesus, está Jesus sobre a mesa. Aí os fariseus, vendo aquilo, como os fariseus sempre queriam achar uma ocasião para acusar Jesus. Só que em Jesus não tinha ocasião para acusá-lo. Jesus, ele veio na estatura de um varão perfeito, como escreveu Lucas. Nele não havia pecado algum. Nas vestes de Jesus não havia mancha alguma.
Ainda que os fariseus quisessem achar falha em Jesus, não tinha como achar falha no nosso mestre, porque ele é perfeito, ele é fiel. E diz a Bíblia que os fariseus perguntam para os discípulos: olha, como o seu mestre pode se assentar na mesa de tantos publicanos e pecadores que aí estão? Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, porém, ouvindo isto, perceba-se que não precisou os discípulos responder. Sabe o que é isso, meu irmão? É que às vezes nós temos que ficar quieto, porque quem vai falar por nós é Jesus. Quem vai tomar a palavra na hora de falar é Jesus. Quando quiserem achar ocasião para te acusar, Jesus, ele vai tomar a palavra para si. Sabe para quê? Para te justificar. Jesus aqui, ele toma a palavra para si. E ele vai responder para os fariseus. E a resposta que ele vai dar para os fariseus é esta: olha, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Eu vim para os necessitados, para aqueles que precisam de mim, para aqueles que precisam ser sarados. Eu vim para os pecadores. Eu não vim para vocês que se acham santo demais. Eu não vim para vocês que acham que já estão certo. Eu vim para aqueles que precisam ser justificados pelo sangue. Eu vim para aqueles que precisam ser remidos pelo sangue. Eu vim para aqueles que precisam ser lavados pelo sangue. E a resposta de Jesus foi essa: eu não vim para os sãos. Eu não vim para aqueles que não necessitam. Eu vim para aqueles que precisam de mim. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Então ele fala: então vai lá fora, porque a mesa já está posta. Chama os paralíticos, chama os coxos, chama os enfermos, chama eles para se assentar à mesa. E me desculpe a conjecturação aqui, mas os paralíticos, os sãos, os pobres, os necessitados não eram nós. Nós estávamos fora, mas Jesus, ele restaurou a mesa da comunhão. E ele te chama para fazer parte deste banquete nesta noite. Ele te chama para você se assentar sobre a mesa na noite de hoje. Aí ele vai dizer: e disse Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo estão com eles, mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, então há de jejuar. Aqui eram os discípulos de João e os fariseus dizendo que jejuavam todo dia. E eles fazem essa pergunta. E o próprio Jesus vai responder: olha, eles não precisam jejuar. O noivo já se faz presente com eles. Eu já estou com eles aqui, mas vai vir um dia em que o noivo será tirado do nosso meio. Então eles terão que jejuar. Então disse-lhe Jesus: podem os convidados no noivo estar de luto. Aí ele vai responder no versículo 16: nenhum homem põe remendo de pano em roupa velha, porque rompe a roupa e faz pior a rotura. Aqui era Jesus dizendo: não se costura roupa velha com tecido novo. Trazendo para os nossos dias, quando nós nos convertemos, nós não temos que trazer costumes antigos com nós. Meu Deus. Nós não temos que trazer as práticas antigas com nós. Porque isso contamina a roupa nova que Jesus nos deu. O que é do passado tem que ficar no passado. O que é do passado tem que ser esquecido no passado. Porém, tem pessoas que são do nosso meio
e trazem com ela algumas amarguras, trazem com ela alguns sentimentos do passado. Tem pessoas que trazem práticas do passado para o presente. E é por isso que às vezes a roupa velha se rompe, a roupa nova ela se rompe. Mas Jesus está dizendo, deixa no passado o que é para ficar no passado. Aleluia. Às vezes nós queremos olhar para o retrovisor, sendo que o para-brisa é muito maior para nós olharmos. Jesus está dizendo nesta noite, para de olhar para trás, porque o presente já te espera. Tem gente que está presa no passado e não consegue ver o que te espera no futuro. E Jesus está dizendo, é noite de você deixar o passado no passado. Viva o novo de Deus. Viva o presente de Deus. Tem pessoas que trazem coisas do relacionamentos, amarguras do relacionamento passado, tristeza do passado, feridas do passado. E Jesus está dizendo nesta noite, é noite de você deixar o que te machucou para trás e começar a olhar para frente. Porque o que te espera lá na frente é muito maior do que o que ficou no passado. É verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai dizer, não se põe vinho novo em odre velho. Tá dando algumas... E ele vai dizer, não se põe vinho novo em odre velho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Martim Lutero, ele tem uma fala que ele diz assim, eu pensei que na água do batismo um velho homem ia morrer. Mas eu descobri que o miserável sabia nadar. E às vezes ele quer vir. Nós temos que matar o velho homem todo dia. Jesus. Nós temos que matar o nosso eu todo dia. Verdade. Essa passagem eu acho lindo porque aqui é a história de Mateus. E aqui nós vamos ver que esse evangelho que nós estamos lendo é escrito pelo próprio Mateus. É o próprio Mateus que teve a sua conversão aqui com Jesus, que escreveu esse evangelho para nós. O que eu quero dizer com isso é que Jesus, ele te chamou. Jesus, ele te capacitou para você ir além das suas expectativas. Aleluia. Você tem que deixar o seu passado. Você não pode ficar preso no passado. Você não pode se prender no passado. Eu vim de uma realidade difícil, que no começo da minha conversão, não tenho vergonha de falar, tenho vergonha do que eu vivi, mas não tenho vergonha de falar. No começo da minha conversão, desde os meus 14 anos, meu irmão Rafael, falam que criança não é influenciada, mas tudo começa na porta de escola, não é verdade? E na porta da escola eu fui influenciado a fazer muitas coisas, e no bairro que eu vivo, na onde eu moro, é uma realidade totalmente difícil para quem nasce aqui. A pendência é mais para o mal do que para o bem. E eu me lembro que dos meus 14 anos, dos meus 12 anos, aos meus 21 anos de idade, eu vivi uma vida muito difícil, né, sem Jesus. Já fui traficante, já fui baladeiro, já me prostituí, já usei droga. Eu fiz tudo o que era de errado na minha vida antes da minha conversão. E isso me faz... Isso eu me lembro, todas as vezes que eu dobro o meu joelho, eu me lembro da oração, e na oração eu agradeço muito a Deus, porque não era para mim estar aqui,
nessa noite. Não era para mim estar aqui nesse momento. Sabe, ou era para mim estar preso, na verdade, ou era para mim estar morto, né? Só que eu me lembro que quando eu me converti ao Evangelho, eu tive que largar tudo, eu não podia viver mais na prática que eu vivia. E eu me lembro na época que eu era gerente de biqueira, e eu era baladeiro demais, e eu entrei na igreja, e eu vi aqueles jovens felizes, isso há 8 anos atrás, pulando, falando em línguas estranhas. E nesse dia eu estava drogado, bêbado, e eu falei assim: Jesus, esses jovens estão felizes sem usar droga, sem beber bebida, sem fumar cigarro, sem nada. E eu me lembro naquele dia que teve os louvores, porque hoje eu entendo, teve a pregação. E no final da pregação, o pregador fez o apelo. E eu entreguei a minha vida para Jesus naquele dia, e eu achei que ia ser tudo fácil, porque foi pregado que com Jesus, né, com Jesus ia me dar vitória, né, e tal, e essas coisas. E eu fui, aceitei Jesus. E eu me lembro que eu era gerente de biqueira, e nesse dia eu cheguei no dono da biqueira, falei: tô aqui, suas drogas, eu não quero mais, essa vida não é para mim. E eu me converti ao cristianismo, e eu passei dias dolorosos, dias difíceis, porque eu vivia na minha casa com meus 4 irmãos, e eu não tinha mais dinheiro para pôr dentro de casa. Meus irmãos eram baladeiros, bebia droga, e eu não tinha mais dinheiro para suprir as necessidades deles. Aí começou a vir a dificuldade. Eu aproveitava da ocasião para jejuar, porque eu tinha que comer comida escondida, não tinha mais privacidade, era uma perseguição dentro de casa. Era muito terrível no começo da minha conversão, sabe? E para mim abandonar tudo foi difícil. E eu pensei muitas vezes voltar para trás, largar Jesus no começo. Falava: Jesus, esse negócio não é para mim. Quando eu estava no mundo, eu não passava por isso, não passava fome, não passava necessidade, não passava nada. E era mais difícil no passado, né? Não é igual hoje. E eu passei muita necessidade, passei fome no começo. Só que Jesus, ele estava me provando ali. Eu entendi que Jesus, ele estava me provando. Porque no começo da minha conversão, eu tive que abandonar tudo, abandonar o tráfico, abandonar tudo, abandonar a balada, e não tinha trabalho. Eu me converti, não tinha um registro na carteira, então eu ficava dias sem comer, e nesses dias sem comer eu aproveitava para jejuar, ia para o círculo de oração, subia monte, descia monte. Você vai entender o que eu estou falando. E eu passava necessidade, eu ganhava terno dos irmãos na igreja, sabe? Ternos que não cabiam em mim, cabiam 2, 3 de mim no terno. A ponto de eu estar no culto, eu não tinha dinheiro para ofertar na igreja, eu escrevia cartas dentro de um envelope, colocava dentro da salva do dízimo, falando da minha família, falando de mim, do que eu estava passando. E eu me lembro que foi muito difícil no começo da minha conversão, porque Jesus, ele se fez muito presente. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu acordava de madrugada falando em línguas estranhas, mas eu quero aqui me atentar pelo simples fato da necessidade que eu tinha. Eu vim de uma linhagem com muita dificuldade, né? Nós nem sempre a gente tinha tudo na vida, a gente passou muitos apertos, muitos apuros. Eu morava com meus 4 irmãos, meus irmãos colocavam uísque na geladeira, usava droga. Teve uma vez que minha irmã foi para balada e eu ajoelhei do lado da cama dela para orar. Aí ela chegou com o namorado dela e foi uma briga porque eu estava orando do lado da cama. Então, o que eu quero dizer com isso é que tem pessoas que estão assistindo aqui a live e talvez tenha um filho que está na droga, tem uma filha que está numa vida difícil, né? Que está na mesma situação, né? Eu quero dizer para você não desistir dessa pessoa. Não desista, porque para Jesus tem esperança. Assim como Jesus se apresentou para mim. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa, tenho meu casamento, tenho o meu trabalho. Hoje Jesus me honrou, mas primeiro eu tive que
passar por muitos processos para chegar até aqui. Passei fome, foi porta fechada, a ponto dos irmãos ver minha necessidade na igreja e me abençoar com 10, com 20 reais. E às vezes com o dinheiro que eu era abençoado, eu abençoava a obra de Deus. Então Deus abriu a porta. Hoje, graças a Deus, eu pude contemplar as promessas que Deus fez na minha vida. Na segunda-feira agora que passou, eu fui consagrado ao diaconato pelo Ministério do Belém. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha esposa, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho o meu lar, hoje eu tenho o meu canto. Mas eu quero te dizer para você, meu irmão, que me escuta nesta noite, acredita no poder de Jesus. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é a necessidade que você está passando, eu não sei qual é a sua realidade nesta noite, mas eu acredito que Jesus, o mesmo Jesus que se apresentou para Mateus, o mesmo Jesus que se apresentou para mim, o mesmo Jesus que se apresentou para Paulo no caminho de Damasco, é o mesmo Jesus que vai se apresentar para você. Ele vai mudar a tua história, ele vai mudar o teu caminho, ele vai mudar o teu cativeiro, e aquelas pessoas que querem te matar, vai ter que ver que Jesus é na sua vida, porque ele vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, acredita no poder, acredita na palavra de Jesus, porque ela muda assim como ela mudou a minha vida, como ela mudou a vida de muitas pessoas. Essa palavra, ela tem mais poder do que um calibre de 50, ela tem mais poder do que uma dinamite, ela tem mais poder do que qualquer arma destruível do país. Essa palavra, ela muda ainda a vida de um traficante, essa palavra ainda muda a vida de uma prostituta, ainda essa palavra ainda ela muda a vida de pessoas que estão vivendo ainda fora, ela muda a vida de um pecador, ela se faz o pecador se arrepender dos seus pecados. Essa palavra, ela transforma, essa palavra, ela traz vida, essa palavra, ela mata a fome de quem está com fome, ela mata a sede de quem está com sede. Essa palavra, ela é mais poderosa do que um calibre de 50. Essa palavra, ela vai na divisa da alma e do espírito. Essa palavra, ela discerne os pensamentos e a intenção do homem. Essa palavra, ela é poderosa para mudar a sua vida. Glória a Deus, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Ela ainda muda. Ela ainda muda. Eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo na noite de hoje, Jesus, ele tem poder de mudar a sua história. Jesus, ele tem poder de mudar o seu caminho. Talvez você seja na sua casa, talvez você seja aquela pessoa que traz tristeza para sua mãe ou tristeza para o seu pai, talvez no meio da sua parentela, você seja aquela pessoa excluída, mas Jesus, ele quer restituir alguns valores na sua vida, porque é isso que Jesus faz, é isso que Jesus faz na nossa vida, ele restitui valores que são perdidos, e o diabo, ele vem para tirar esses valores, mas Jesus, ele está restituindo valores na sua vida nesta noite. É uma palavra simples, porém poderosa, poderosa para mudar, poderosa para fazer, poderosa. Essa palavra é poderosa. Aleluia, glória a Deus. Poderosa. Eu estou pregando aqui e tem uma biqueira aqui do lado da minha casa, na esquina. E eu acredito que esses jovens que me ouvem, Jesus também tem poder para mudar a vida deles. Porque Jesus me tirou da biqueira, do tráfico, da prostituição. E Jesus, ele tem poder para tirar o pecador. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus. Nós fazemos a nossa parte, que é pregar, quer anunciar as boas novas, quer falar de Jesus, do eterno, mas só Jesus pode fazer. Mas está em Apocalipse aquele que abriu o coração. Aquele que abre o coração.
E se nesta noite você abrir o seu coração, Jesus, ele vai entrar, ele vai se assentar, e ele vai ceiar com você, e você vai ceiar com ele. Oh, glória. Nós fomos enxertados em Jesus. Jesus nos enxertou nele. Você foi enxertado, você era bravo, mas Jesus te enxertou nele. Aleluia. Nós estamos aqui porque ele nos enxertou nele. Você entende isso? Se a palavra dele estiver em nós, e se nós estivermos nele, nós somos um só. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, glória. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu gostaria de dizer para você que nos assiste, se você quer aceitar Jesus, nós vamos fazer uma visita na sua casa. Nós vamos te visitar, porque Jesus, ele quer mudar a sua história. Jesus, ele muda ainda a história. Assim como ele lançou essa proposta para Mateus, ele te lança a mesma proposta nesta noite. Você quer Jesus? Mas para seguir Jesus, você tem que abandonar a prática do pecado, abandonar a pornografia, abandonar o adultério, abandonar a bebida, abandonar o cigarro, porque isso é alegria momentânea, meu irmão. Você fuma hoje, daqui a pouco você está triste, você bebe hoje, amanhã você acorda com ressaca. Que alegria é essa que não te traz benefício nenhum? Mas com Jesus a alegria é eterna. Você dorme hoje feliz, amanhã você acorda mais feliz ainda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Sabe o que é isso? É você acordar e Jesus está com você no acordar. É você dormir, Jesus está com você no dormir. Você vai no trabalho e Jesus está com você no trabalho. Você vai para a escola e Jesus está com você na escola. Está com você na faculdade. Ele está com você na rua. Ele está com você quando você lava a sua louça. Ele está com você quando você está no metrô lotado. Quando você está dentro de uma condução, você está pensando na palavra, meditando na palavra, e as lágrimas começam a rolar nos seus olhos. Sabe o que é isso? É Jesus falando com você no meio da condução. É Jesus falando com você no meio da rua. É Jesus falando com você no meio do trabalho. O salmista Davi vai dizer: bem-aventurado que medita na palavra e de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada a ribeiro, ainda que o cheiro das águas, aleluia, e ele é a água que sacia a nossa sede, ele é o pão que mata a nossa fome. Jesus, ele é o alívio que você precisa. Não tem outra felicidade a não ser em Jesus. É verdade, Jesus. Não tem outra felicidade, meu irmão Rafael, se não ser em Jesus. Fora de Jesus, nós não somos felizes, É, Jesus. Mas em Jesus, a nossa vitória é certa. A nossa vitória é garantida. E melhor que tudo isso, é no final da história nós ouvir ele dizer: entrar-vos pela porta, benditos de meu Pai. Naquele dia ele vai falar: Rafael, pode entrar. Irmão Cleiton, pode entrar. A Thaís, que nos assiste nesta noite, pode entrar. Irmão Marcos, pode entrar. Peterson, pode entrar. Pode entrar-vos pelas portas de meu Pai. Aleluia. O melhor vai ser isso. Vai ser entrar na mansão celestial. Glória a Deus. Eu não poderia terminar essa live sem antes te fazer um apelo. Você que quer aceitar Jesus, porque o propósito é esse. Eu sei para que Jesus me chamou. Jesus me chamou para lançar rede. Ele disse: você não vai ser mais pescador de peixe, agora você vai ser pescador de homem. Oh, glória. Então eu entendi meu chamado, Rafael. Tem muita gente que enche linguiça, fala lorota, mas eu entendo o meu chamado. Se até aqui Deus falou, Deus falou. Mas eu preciso dizer para você, Jesus está dizendo nesta noite, se você quer aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Depois vai ter pessoas que vão assistir a live. E se você sentiu que Deus falou com você,
Se você quer fazer um concerto com Jesus, talvez no meio do seu caminho, você fraquejou, no meio do caminho você errou. No meio do caminho você fez o que não era para fazer. Porque errar é do homem, cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O levantar é de Deus. E Deus, Ele está te dando uma oportunidade de te levantar nesta noite. Oh, glória. Deus, Ele está te dando essa oportunidade. Hoje é noite de oportunidade. Ele está te dando uma oportunidade para você se levantar nesta noite. Então, se levanta em nome de Jesus. Se levanta em nome de Jesus. Eu queria aqui agradecer a minha oportunidade, irmão Rafael. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade que me concedida. Eu acredito que Deus tem falado durante esses 9 dias e vai continuar falando. Aleluia. E Deus, Ele te abençoe por esse projeto, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Todo projeto que for para a alma, for para o reino, se for para benefício do reino, foi Deus que colocou. Então eu acredito que esse projeto foi Deus que colocou no seu coração, meu irmão. Amém. Glória. E eu tenho uma palavra de Deus para você: não desista. Vai vir empecilhos, vai vir dificuldade, vai vir levante, vão dizer para que faz isso, para que faz isso. Mas Deus está dizendo, permaneça, continua, porque você vai ver o fruto desta obra. Você vai ver o fruto deste projeto. Deus manda dizer que se prepara para fazer visita a Nilares através desse projeto. Porque tem pessoas que vão para você ir na casa dela com uma comissão da igreja. E em nome de Jesus essa obra vai ser concretizada. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão Cleiton. Deus abençoe sua vida e sua família. Que mensagem inspirada aí pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E foi uma bênção. Peguei uma parte, até anotei aqui que você falou: viva o novo de Deus, viva o presente de Deus. Foi incrível. Glória a Deus pela sua vida, viu? Obrigado por ter compartilhado conosco essa palavra. Eu que agradeço, mano. Muito obrigado pela oportunidade aí. Sei que é uma palavra simples, porém foi uma palavra aí totalmente direcionada pelo Espírito Santo. A gente não pode fugir daquilo que nos é confiado, né, meu irmão? Eu anotei algumas coisas, deixei anotado, mas eu nem abri aqui porque, né, às vezes a gente pesquisa, a gente busca, a gente quer falar bonito e às vezes Deus, Ele quer usar nós de uma maneira mais simples para que as pessoas entendam, não é verdade? Deus, foi bênção. Eu agradeço muito aí a minha oportunidade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus... Eu só queria te convidar agora para fazer uma oração, aí depois a gente vai fazer um momento aqui, tirar um print e a gente encerra a live, tá? Amém, amém. Então, vamos orar? Eu gostaria de orar por vocês que estão nos assistindo nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nesta noite, ó Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pelas suas infinitas misericórdias, ó Pai, porque é ela, Pai querido, que tem permitido nós levantarmos a cada manhã, Senhor, porque as suas misericórdias têm renovados em nossa vida, Senhor. Senhor, abençoe a cada um, Pai, que se fez presente nesta live, Senhor. Visita a casa, visita o coração, visita a área espiritual, a área sentimental, visita o celeiro dos teus filhos, ó Pai. Senhor, a tua palavra diz que ela não volta vazia antes de fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Senhor, eu acredito que cada palavra que foi ministrada nesta noite teve um endereço, teve um destino, Senhor, e ela será como uma semente frutífera que vai crescer no coração dos ouvintes, ó Pai. A nossa parte nós estamos fazendo, Jesus. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por essa noite, pela vida do meu irmão Rafael. Que o Senhor abençoe a casa dele, a vida dele, a família dele, o ministério dele, Senhor. Que o Senhor possa estender as suas mãos nesta noite para abençoar, Senhor. Senhor, a cada um que se fez presente,
que teu Espírito Santo continua nos guiando a caminhos profundos, ó Pai, que nós possamos viver o novo de Deus a cada dia, Senhor, e que nós possamos acreditar em Ti, Pai, acreditar nas Tuas promessas, acreditar, Senhor querido, naquilo que o Senhor proporcionou a nós, ó Pai, aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito, Jesus. Senhor, blinda a nossa mente, o nosso coração, Senhor querido, contra as investidas de Satanás, ó Pai. Senhor, é o que eu te peço na noite de hoje e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus, aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Glória Amém. a Deus pela sua vida, viu? Vamos fazer um momento aqui print, o pessoal printa aí, depois marca a gente lá no Instagram. Tá bem. Como é que funciona isso, meu irmão? Dá um sorrisão Senhor, aí pra mim pra printar câmera. aqui? Dá um sorrisão aí e já era. E a gente vai printar a tela, mano. Ah, tá, bora. Viu? Vamos lá. É isso aí. Foi. Irmão Cleiton, Deus abençoe sua vida aí, sua família, seu ministério. Em breve, novos projetos, novas oportunidades e vou te convidar aí, viu, meu irmão? Uma honra ter te conhecido, viu? Amém. Prazer foi todo meu irmão. Que Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Fica com Pessoal, uma Deus. excelente noite aí para vocês. Amanhã continua Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, 10º dia, às 22 horas, hein? Não perca. Uma excelente noite para vocês, um grande abraço, Deus abençoe.